como é que você tá? Também, tô ótima. Então, tá bom. Pronta para mais uma. Pronta para mais uma. Carol, vamos lá. Eu acho que esse tema tem muito a ver com vários questionamentos que a gente recebe no consultório. Então, muitas pessoas vêm para atendimento clínico com Uhum, essa dúvida assim: quem sou eu? uhum. Quem É, sou eu no exatamente. mundo, né? Inclusive, muitas pessoas buscam a terapia Uhum. por questão de autoconhecimento, né? De querer se conhecer melhor, né? Eu já escutei isso uma vez, assim, quando eu perguntei como que você se definiria? A pessoa falou, não sei. Quem eu sou agora, né, com essas opiniões diferentes, com essa ótica diferente para a vida. Então, assim, até depois de, por exemplo, sei lá, pacientes que passaram por algum término, e aí 6 meses depois aquele paciente faz uma retrospectiva de como que ele mudou, como que a visão dele de mundo mudou. Então ele começa a ser uma pessoa diferente, né? A partir do momento que você tem uma visão diferente do mundo, uma ótica diferente do mundo, e você começa a se questionar quem eu sou agora. Uhum. Então a gente já tem uma premissa aí que a nossa personalidade ela pode ser mudada por diversos fatores, né? A gente pode passar por transformações à medida que a gente vai adquirindo novos conteúdos, novos conhecimentos, né? A gente vai é, usando o nosso sistema cerebral para julgar o que é melhor, o que não é para a gente, quais são os prejuízos, quais são os resultados, quais são as consequências com as quais eu vou precisar lidar, e com isso eu vou construindo e reconstruindo a minha personalidade a partir do autoconhecimento, né? Exatamente, E o que que é, exatamente. e o que que é personalidade, né? Então, muitas pessoas perguntam, tá, quem sou eu? Então, você é uma construção, é uma construção de muitas coisas que aconteceram na sua vida, principalmente a construção da sua personalidade. Tá, o que que é personalidade? São características que a gente tem, que a gente carrega com a gente, e que elas vão determinando para a gente, assim, padrões de comportamento, de pensamento, como a gente vai reagindo a determinadas situações, quais são as emoções que são despertadas no nosso corpo a partir de estímulos que a gente tem. Então, personalidade é um combinado, é um grande combo de muito de muito do que a nossa história carrega, né? Então, Uhum, como você uhum. falou, se lá atrás eu passei por alguma situação, mas se eu me permito construir novas ferramentas para lidar com aquilo que aconteceu lá no passado, não é que você vai voltar e resolver aquilo, mas sempre que aquilo te despertar aqueles mesmos pensamentos e sentimentos lá do passado, você vai ter novas ferramentas para lidar, né? Exatamente. E aí você vai ser uma nova pessoa, né? Consequentemente, você vai estar sempre, assim, muitas pessoas, inclusive, eu acredito que usam muito isso como um mecanismo de defesa, às vezes, para não parar e analisar quem realmente é. Então, por exemplo, se você sai muito, eu vejo muitos jovens, né? Que ocupam muito a mente, então saem muito para festas e álcool, bebida, amigos, socializar em geral, ou até a válvula de escape em trabalho, trabalho, trabalho para não ter que lidar com a questão do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, além dele ser benéfico, a gente também tem que olhar para as partes ruins e Uhum, falar: olha, eu preciso crescer e amadurecer em relação a isso, né? É, uhum, eu não tinha, às vezes, noção naquela época por falta de maturidade, mas hoje em dia eu tenho noção disso. E é doloroso, embora seja necessário, porque isso faz parte do processo é, da sua maturidade de forma geral, é doloroso também. É uhum, doloroso também. E muitas pessoas não querem acessar essa dor do autoconhecimento, porque você é obrigado a abrir aquela portinha que tem um lado benéfico, que é o lado de você criar maturidade para a sua vida futura, né? Porque você já não é mais uma criança, mas ao mesmo tempo também traz aquela dor uhum. também de reconhecer os erros e aquilo tudo, né? Parece que a gente entra, né? Pediatra.
quando a gente precisa falar de autoconhecimento, a, a gente vai precisar sentar na cadeira do desconforto, né? Sabe a cadeira do dentista, assim, que você senta, você sabe que vai ser desconfortável. Eu gosto muito de falar isso com a minha dentista, assim, porque é, você sabe que vai passar por um processo. Eu tenho uma grande aflição, né? Quando eu vou ao dentista, mas eu saio dali satisfeita. Eu saio dali sorrindo com mais segurança, né? Mais autoconfiante. Então, assim, ir para a terapia, aí a gente trabalha com expectativas reais, né? Você, de alguma forma, você sabe que você vai sentar na cadeira do desconforto, você vai estar ali numa posição desconfortável, em que você vai falar sobre muitos aspectos da sua vida, e aí, a partir do momento que você recebe ferramentas para encarar desafios com um olhar diferente, você vai precisar pensar, opa, a partir daqui eu vou lidar com esses desafios, mas eu também vou precisar lidar com as consequências que esses desafios vão me proporcionar. Uhum, E exatamente. aí, Carol, você sabe que as pessoas pensam que uma fase de mudança de personalidade é a adolescência. E Sim. nem sempre. Sabe qual é a segunda fase da nossa vida? A primeira é a infância, né? Em que a gente está construindo, está como uma esponjinha absorvendo um monte de coisa. Mas qual é a segunda fase mais significativa para a gente pensar a personalidade? Ah, Será? Vamos perguntar pro pessoal de casa aí. eu acho que assim, a infância é muito importante para rotular a nossa personalidade, mas também não é tudo. Porque você pode mudar. É sua escolha também. Claro que não é fácil. Inclusive, teve um caso até que eu atendi de um paciente, foi um caso bem marcante, porque Uhum, foi de um paciente que tentou suicídio, uhum. pulou de 20 metros, não conseguiu ter o resultado que ele queria e ele ficou paraplégico. Nossa, que E aí dor. a gente entra num outro questionamento, que é o seguinte: ele ficou paraplégico, Uhum, e aí ele teve que ver a vida com uma outra ótica, porque a vida dele mudou completamente, né? uhum, E aí ele começou a ressaltar dores da infância, enfim, coisas muito ruins que aconteceram na infância dele. E a dor dele não é anulada no que ele passou na infância, na adolescência, né? E na situação atual também, de ter passado por essa situação mega frustrante e uma mudança drástica de vida. Mas uma coisa eu sempre falo: a gente tem várias vidas em uma vida. E a uhum, gente nunca sabe o que tá para vir. Embora doa muito, a gente tem dois caminhos a seguir. E a uhum, gente tem esse discernimento, a gente tem esse conhecimento de que nós temos dois caminhos a seguir. Então, ou é você enfrentar o seu passado, ver que você cresceu e você não é mais aquela criança, e tudo bem você ter dores, e tudo bem você ter isso, mas buscar tratamento, buscar esse entendimento, buscar essa cura genuína, uhum, né? Buscar essa cura genuína para que você possa ser uma nova pessoa. uhum, Você não é vinculado ao seu pai, você não é vinculado à sua mãe, né? Então, muitas pessoas acabam tendo a vida prejudicada por coisas da infância. Sendo que quando elas crescem, eu não tô falando que é fácil. Eu não tô dizendo que algo não é. Cada pessoa sabe os calos que tem, as dores que viveram, as dores. A gente sabe que dores internas são muito maiores às vezes do que dores externas, não tem nem comparação, mas a gente também sabe que a gente tem caminhos a seguir, né? E uhum, quantas histórias de pessoas que a gente vê que infelizmente não conseguiram lidar bem com traumas de infância, mas quantas pessoas que a gente também não vê relatos de que pegaram aqueles traumas de infância, aquelas dores de infância e usaram para fortalecer e construir o futuro que elas gostariam de ter. uhum. Passaram a se tratar de uma outra forma, né? A se olharem de uma forma Exatamente. mais Exatamente. construtiva, mais forte, né? E aí, Carol, o que você trouxe é perfeito, porque assim, a outra fase que a gente encara aspectos de mudança da personalidade é na fase adulta. Por Uhum, isso, por isso
que muitas pessoas sofrem conflitos internos absurdos quando está saindo da adolescência para a idade adulta, né? E isso tem muito a ver também com o processo de autonomia, o quanto você pode desenvolver a autonomia para resolver algumas coisas, e o quanto você também se sente atrelado ao teu passado naquela constituição social que você conhece, que é a tua família, mas que de alguma forma você precisa sair do contexto familiar ou ir saindo do contexto familiar. E eu faço essa ponte com a palavra que você trouxe, vínculo. Você não tem mais vínculo com a sua família, você vai dissolvendo o vínculo da sua família com a sua família. Você tem afeto. Você Uhum, tem afeto, você tem convivência, você tem laços, mas não necessariamente o vínculo, né? E aí algumas pessoas uhum, têm os dois, mas aí a gente explica isso num outro bate-papo. Mas uhum, é muito perigoso se a gente não der conta dessa segunda etapa da nossa formação de vida, a gente pode ter prejuízos muito grandes. Depressão, uhum, ansiedade, pode desenvolver vários outros transtornos do humor, né? Por isso que a gente precisa ter uma clareza de que a nossa personalidade, ela é uma organização dinâmica formada por vários aspectos da nossa vida. Inicialmente, genético. uhum, Ponto aqui, genético ou seja, o conceito biológico, filogenético, faz parte da constituição da nossa personalidade. Segundo ponto, modelos familiares. Eu estou uhum, ali observando um modelo que está funcionando para mim, estou copiando o comportamento, estou entendendo aqui, vendo ali. Depois, o uhum, contexto não familiar, né? Que são os espaços não compartilhados, que aí é a escola, é a comunidade religiosa, é, exato. são outros espaços de encontros e tal. E depois o individual, tá? Eu vou pegar tudo isso, botar num caldeirão como eu interpreto. E aí eu vou fazer as minhas escolhas. Então, assim, isso é constituído e transformado algumas vezes ao longo da nossa vida, né? Uhum. E aí. Exatamente. E essa questão também que é muito importante a gente ponderar, sabe, Dri? Porque muitas pessoas, durante esse conflito, saindo da infância, entrando na adolescência, ou Uhum, saindo principalmente saindo da adolescência e entrando na fase adulta, de quem eu sou. Eu sou o espelho da minha família, da minha mãe, do meu pai, eu sou o que a minha família quer que eu seja, eu sou o que a sociedade quer que eu seja, quem eu sou, né? E a gente está em constante transformação, então às vezes tem conflito. Nossa, mas antigamente eu era assim. Só que hoje em dia eu não tenho mais esse pensamento. Só que eu tenho saudade daquela vida que eu tinha antigamente, mas antigamente eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. E isso gera um conflito interno. Porque, uhum, por exemplo, quando você é um adolescente, você não tem responsabilidade, de pagar conta, você não tem muitas demandas que você tem de trabalhar, de pagar conta, de ir atrás das suas conquistas uhum, profissionais, etc e tal. Você não tem essas questões. Mas você tem uma maturidade muito maior, um discernimento muito maior. Então, você tem o bônus e o ônus, uhum, você tem o bônus e o ônus, como em qualquer ocasião da vida. Nós temos o bônus e o bônus de você ter esse discernimento, essa maturidade, mas você tem o ônus de você ter responsabilidade, de você ter que tomar decisões que só você vai poder tomar por si mesma. E isso gera um conflito interno, às vezes, de nostalgia, de saudade da adolescência, que você não tinha isso, e quem eu sou, e até uma saudade daquela parte imatura que você tinha na adolescência, né? uhum, Que é a parte nossa, e aí você começa a se questionar. Né? Ou às vezes fazia sentido para mim fazer tal faculdade, depois não faz mais. E aí a pessoa gera um conflito interno de o que eu vou fazer para o meu futuro, né? sim, Então existe inúmeras ocasiões em que geram conflitos internos, principalmente na fase da adolescência e na fase adulta, assim, até na crise dos 30 anos, por exemplo, e por aí vai, né, Dre?
por aí vai Pois indo. é. Eu quero ouvir aqui, quero saber nos comentários qual a mãe que tem mais de um filho que nunca vi... Eu ouvi isso a minha vida inteira, que nunca virou para as pessoas e falou assim: mas eu criei os dois do mesmo jeito, são pessoas diferentes, como é que saíram seres tão diferentes, né? E aí eu dou o exemplo da minha mãe, nós somos em dois e teve uma inversão muito grande, assim, muito significativa da infância para a idade adulta. Porque na infância, eu tenho um irmão mais novo, 5 anos mais novo do que eu. Na infância, eu era muito tímida, mas era quase uma fobia social, assim, né? Era uma criança muito tímida. Mas em ambientes seguros eu gostava de conversar. Quando eu digo seguros, assim, que tem uma responsividade, uma escuta, enfim. Eu gostava mais de conversar, de falar do meu dia, enfim. Era uma criança bastante comunicativa com pai e mãe. Só fora daquele espaço, era muito mais difícil eu me comunicar. O meu irmão, maluco, assim, conversava com todo mundo, dava oi para todo mundo, era o famosão na escola, era o que todo mundo conhecia, gostava e brincava e chamava atenção, líder de equipe e tal, tudo isso. Quando a gente chegou na idade adulta, eu passei a me tornar muito mais comunicativa e gosto muito disso, né? E aí, esses dias, meu marido usou uma frase. Ele falou assim: Ixi, a Adriana, quando começa a conversar com alguém, se deixar, né, vai longe. Assim, eu falei: Poxa, quando eu era criança, eu não tinha essa característica. E o meu irmão, ele ficou muito mais introspectivo. Ele se fechou de tal forma, assim, que ele fala o básico, é um cara mais ponderado, enfim. Mas é muito interessante, assim, porque o que modificou foi a entrada na idade adulta. Então, a entrada na idade adulta fez com que eu tivesse. Meu primeiro emprego foi telefonista, depois recepcionista, depois secretária da diretoria, depois eu fui trabalhar com vendas, e aí eu fui para psicologia. A partir daí, eu comecei a trabalhar muito com palestras, treinamentos, aulas, enfim. Então, eu só falei a minha vida inteira, você está percebendo que eu falo muito aqui também. O meu irmão, ele foi para uma área mais de análise, ele é da área de exatas, né, exatas e humanas, ele é economista. Então, ele foi para uma área mais analítica, mais detalhista, mais focado em exame de números e tudo isso, e ele foi ficando mais introspectivo mesmo, mais estudioso, muito estudioso. Então, ele foi ficando mais na dele. E, enfim, eu não sei aqui quantas mães já viraram e falaram assim: Poxa, mas são seres tão diferentes, né? Por quê, pessoal? Não é culpa só dos pais. Vamos tirar essa carga dos pais. Não é culpa só. Os pais são figuras essenciais no modelo de comportamento. Uhum. A gente não pode esquecer disso. Mas aí, se a pessoa faz outras escolhas que não as mesmas que a família, é porque ela tem as razões dela, ela tem a constituição dela, ela vai passar a ser inserida em outro Ela tem a espaço. personalidade dela, né? E a Exato. gente vai criando a nossa personalidade ao longo da nossa vida, né, Adri? A gente vai criando, por exemplo, eu sou quadrigêmea. Eu sou Aham. totalmente diferente de todos os meus irmãos gêmeos. Imagina quatro! Aham. Nós gêmeos nascemos da mesma barriga e temos personalidades completamente diferentes. Eles são mais introspectivos, eles são pessoas mais seletas, eles são pessoas mais, né, e eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, extremamente empática. E eles Uhum. são completamente diferentes de mim e nós temos a mesma criação, a mesma mãe, o mesmo pai. Em compensação, nós somos pessoas extremamente diferentes, né? Então, isso para mim é a maior prova de que não significa muita coisa, né? Então, assim, é importante também a gente ter esse discernimento de que eu cresci, resolvi seguir o meu caminho, resolvi seguir o que a Carol acredita. Então, quem é a Carol, né? Eu tive esse momento também muito forte
de introspecção, né? De quem é a Carol, o que a Carol é, o que a Carol gosta, o que a Carol acredita. E muitas vezes, sim, eu fui julgada pela minha família, no sentido da minha família falar, gente, é o patinho estranho, né? Não Uhum, patinho feio, patinho estranho, é fora da curva, né? Eles falavam mais que eu era fora da curva por ter uma opinião diferente, mas ao longo do tempo fui crescendo e fui identificando que eu era diferente deles e tá tudo bem, tá tudo certo, as pessoas elas são diferentes e, por exemplo, eu tenho irmãos minhas, irmãos que têm, são muito parecidos com comportamentos do meu pai, com comportamentos da minha mãe, comportamentos da minha família de forma geral, e eu segui um caminho ali diferente, mas eu tive esse momento meu de introspecção, esse momento meu de identificar quem é a Carol. E muitas vezes eu fui julgada, muitas vezes eu fui e escutei, nossa, Carol, mas isso é brega. Mas o que que é brega pra você? Porque eu uhum, gosto desse estilo de roupa. Então, é brega é, por exemplo, o que você considera feio ou fora de moda, porque o que que é moda? Se eu gosto daquilo, isso pra mim é válido. Então, eu comecei a ter essa opinião. Às vezes é brega pra você, mas pra mim não é brega, pra mim é legal, e é isso que importa. E daí uhum. vai se partindo a nossa identidade, que é algo, enfim, muito importante e é algo que se as pessoas tivessem mais identidade, se elas tivessem menos medo do julgamento alheio e mais personalidade, mais essa questão geral de é, entender quem elas realmente são e quem elas realmente gostam nesse momento. Porque hoje, para mim, eu acho isso bonito. Mas talvez daqui a 2 meses, 2 anos, 2 semanas, eu tenha uma opinião diferente. Uhum. Então, também porque a gente está em constante transformação, em constante mudança. Mas hoje, para mim, eu gosto disso. Pode ser que daqui a 2 meses eu sinta vergonha. Ai, meu Deus, como que eu gostei disso? Ah, Mas eu hoje tenho isso direto. eu também completamente. Então, assim, isso também é importante, né, Dari? Isso Uhum. também é importante. Pois é. Pessoal, e aqui outro ponto bem legal que eu gosto de trazer no processo de psicoterapia é que quando a gente entende a nossa personalidade, a nossa constituição, a forma como a gente se organiza internamente para poder lidar com o externo, é libertador para a gente entender o outro também, né? Então, eu já cheguei até a pensar nisso em grandes discussões, seja no ambiente de trabalho, escolar, né, ou acadêmico, seja conversando com amigos. Então, quando a gente entende que a partir da nossa dinâmica existe um outro que tem uma dinâmica diferente, fica muito mais fácil a gente a gente ter diálogos mais saudáveis, mais objetivos, com bons resultados, enfim. Outro ponto aqui, tá? Estrelinha não, caveirinha aqui para a gente tomar muito cuidado quando vocês virarem para alguém e falarem assim: nossa, aquela pessoa tem personalidade forte. Eu Uhum. fico aqui pensando como seria uma personalidade fraca. Então, vamos colocar aqui um asterisco bem grande para a gente parar de falar personalidade forte, né? Ou fraca. E não falem isso para crianças. Ah, aquela criança tem personalidade forte, ela está se formando. Ela é um serzinho ali com um universo na cabecinha dela. Ela nem está entendendo muito sobre a questão forte ou fraco, ela está querendo viver de forma saudável ali, né? Exatamente. E isso acaba podendo criar marcas no futuro dessa criança, né? Uhum, Inclusive, na terapia, a gente vê muitas pessoas que lembram de coisas, de falas pequenas dos pais, de familiares, de outras pessoas, e essas falas pequenas ficam ecoando, né, na cabeça dessas pessoas, caso não tenha uma intervenção ali. Então, a gente vê ali a importância também da nossa fala com cada uhum, criança, com cada adolescente, com cada pessoa que também está num processo de transformação. E transformação também, por exemplo, não estou gostando do meu peso, estou em transformação para a mudança do meu peso e parará. É um tipo de transformação também na fase adulta.
né? E isso é um exemplo, mas a gente tem várias transformações quando a gente está em mudança de carreira, enfim, mudança de cidade. E nessa transformação, em qualquer transformação, as pessoas ficam mais vulneráveis, as pessoas ficam mais ali. Então, a gente tem que ter cuidado com a maneira que a gente fala, né? Como que a gente vai levar, porque é delicado, né? A gente está lidando com cada pessoa e a gente não sabe como cada pessoa vai reagir a partir disso, vai lidar com isso. E tem uma dúvida que surge muito, que eu escuto aqui, é sobre transtorno, né? Então, assim, o que que é transtorno de personalidade? O que que é traço de personalidade? O que que é uma característica da personalidade? Eu acho que é legal a gente deixar claro aqui, né? Traços de personalidade, assim, são tendências, né? São tendências duradouras, tá? A Adriana é brava? A Adriana é brava. Mas isso causa prejuízos? Ah, pode ser que não. Pode ser que eu seja interpretada como brava nos momentos em que eu eh, precisei colocar de forma assertiva, né? Quando eu digo assertiva, de forma objetiva, clara, uma ordem, uma opinião, um conceito, enfim. Então, isso pode ser um traço de personalidade. Timidez, né? Então, tal pessoa é tímida. Mas o que que é essa timidez? Ela traz um prejuízo? Ah, então pode ser que sim, né? Essa timidez faz com que ela não encontre boas soluções de desenvolvimento de autonomia, faz com que ela dependa de outras pessoas, dependa emocionalmente de alguém, e tal. Isso virou um transtorno? Virou, tá? Se traz prejuízos para você e para o teu contexto social, virou transtorno. Já não é bom, já não é saudável, Exatamente. né? É aquilo que eu falo. Quando até conversando com a minha nutricionista, é sempre essa questão. Está te causando algum problema no seu cotidiano? Está atrapalhando o seu cotidiano? Está te causando um mal-estar? Está atrapalhando a sua vida, no trabalho, com os seus amigos, sua vida pessoal, a sua autoestima? Se está, aí já é algo que tem que ser avaliado. Uhum. E aí traz para cá, traz para psicoterapia. Ah, existem Exatamente. E também. pode chamar a gente. Pode chamar de não sofram sozinhos. Isso vai virar frase de jargão aqui do sofre com a gente, né? Que a gente pelo menos vai te Exatamente. orientar cientificamente aqui. Com Cara, certeza. assim, existe uma forma, por exemplo, da gente trabalhar personalidade no contexto neuro. Então, sei lá, chegou uma pessoa com, com algumas questões, algumas características que estão prejudicando a vida dela, mas ela não sabe exatamente dizer se, se isso é um padrão, é pontual, um processo, uma forma de pensamento, a maneira como ela se coloca dentro de uma determinada cultura. Como que a gente pode avaliar isso? Eu acredito que a neuropsicologia, ela ajuda muito a gente a identificar o que tá de errado, o que que a gente pode mudar ali. E aí, na terapia, a gente consegue conversar, a gente consegue dialogar, a gente consegue tirar o que tá ali de prejudicial e Uhum. auxiliar, por exemplo, sem não necessariamente com o uso de medicamentos. Às vezes é Uhum. necessário, às vezes é necessário. A gente nunca vai generalizar nada. Vocês vão ver que, né, a psicanálise é uma coisa que nunca generaliza nada, nunca vai explicar uma coisa assim, sabe? Ela sempre Ela é a gente multi, né? Ela é exatamente interdisciplinar, na não tem essa verdade. sempre exatamente. Então assim tem muito essa questão. A gente nunca vai virar e falar, então, isso aqui é uma sentença, isso aqui. Não, isso nunca vai acontecer na psicanálise. A gente sempre está aberto muito a todo tipo de pessoa, até porque existe todo tipo de pessoa, enfim, existe todo tipo de opinião. Então,
na psicanálise a gente reconhece muito isso. Então, assim, a neuropsicologia, ela é muito bacana porque você consegue, às vezes, muitas das vezes, reverter através da psicoterapia sem medicamento, porque você vai ter avaliações ali que são testadas, né, que são validadas ali cientificamente. Então, são avaliações muito tranquilas, né? Muitas vezes são feitas por bate-papos, então são muito tranquilas e você acaba conseguindo ter informações que vão ser muito Sim. boas na psicoterapia para te auxiliar naquela sua dor, naquele seu problema. Exato. E assim, a neuro, através da neuro, a gente consegue, por meio de testes, inventários, por meio de avaliações, como a Carol falou, bate-papo, uma conversa estruturada ou não estruturada, para entender o teu funcionamento mesmo. Porque a gente não descarta, inclusive eu vou deixar aqui nos comentários, né? Pesquisas que mostram que muito, assim, tem cientistas que falam 40, 50% da nossa personalidade é por aspectos fisiológicos. A gente sofre, ou seja, todo o comportamento que a gente tem, ele também é focado em trazer um equilíbrio para o nosso corpo. É para a gente atender um desconforto, seja ele fisiológico ou psíquico. Então, se o psíquico é um processamento cerebral, então o nosso comportamento ele tem base em muitas questões biológicas, né, fisiológicas, ou seja, do nosso corpo. Então, assim, a neuro é quando a gente entende que o cérebro não está separado do corpo, ou seja, a gente faz o que a gente faz, né? A nossa constituição da personalidade começa aqui no cérebro. Então, como a Carol disse, a gente vai fazer uma série de atividades para entender como é que está o teu funcionamento cerebral. Porque às vezes você fala assim, mas Adriana, eu não consigo pensar de uma forma diferente, eu não consigo melhorar dessa tristeza, dessa melancolia, dessa depressão. Vamos entender como é que está o teu funcionamento neurológico aqui? Por que que o teu comportamento está te orientando dessa forma, né? O que que o teu corpo está falando sobre isso para que a gente consiga estabelecer padrões diferentes, né, de orientação, para que você fique Uhum. mais saudável em relação a isso, tá? Então, já Exato. estamos fazendo aqui uma chamada da neuro, né, pessoal? Porque a psicologia, ela não trabalha de forma isolada. Repito aqui, é uma ciência disciplinar. Então, se você quiser entender um pouquinho mais das tuas características, dos teus traços, né, da orientação do teu comportamento com base na tua personalidade, a neuro pode, pode ser um grande aliado nesse trabalho. Então, assim, sendo a neuro uma parte importantíssima para a gente estruturar o nosso trabalho que pode ser prévio à psicoterapia ou pode ser durante a psicoterapia para Exatamente. complementar, né? Exatamente. E a neuropsicologia é aquilo, você faz as aplicações dos testes e com os resultados você vai conseguindo ter um auxílio melhor de onde tocar nos pontos da psicoterapia e é assim que auxilia a psicoterapia. Por isso que é muito bacana, é muito interessante. Tem dados científicos na neuropsicologia, para quem não tem esse conhecimento, e é muito bacana, é muito leve também, gente, é muito tranquilo para quem tem algum receio, é muito leve, é muito tranquilo e dá um suporte tanto na terapia de modo geral, para quem tem também alguma questão cognitiva, né? É, enfim, é muito bacana, é muito benéfico. Eu sou apaixonada por neuropsicologia, psicologia, terapia é essencial, inclusive Uhum, para quem tiver interesse. É, a Adri é neuropsicóloga, sou terapeuta, a Adri também é terapeuta, né? uhum. Procura a gente aqui para gente te nortear, pelo menos colocar uma bússola aí na sua vida, né? Certeza. É necessário, né, Adri? É Exato, necessário. exato. Então tá, meu bem. Bom, ficamos por aqui. Pessoal, não deixem de comentar, compartilhar,
dividir com as pessoas que buscam informações mais sobre personalidade, sobre diversos outros temas relacionados à psicologia. E se você também tem outras curiosidades, quer saber em quais outras áreas a psicologia pode atuar, conta aqui pra gente, contato@sociopsi.com. Tá bom? Um forte Isso. abraço e até a próxima quinta. Beijo. Até a próxima. Um Beijo. beijo.